Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentalizando Direito e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a separação dos poderes. Lembrando que já rolou aqui a organização do Estado e o Poder Judiciário. Se vocês não assistiram, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar um card aqui também. Volta lá e dá uma olhadinha, beleza? E aí depois volta aqui no Executivo. Então, vamos começar hoje pelo Poder Executivo. Resumão, para quem está iniciando agora no direito constitucional. Vamos lá, a gente pode dividir aqui também em função típica, atípica. Aí quem exerce o Poder Executivo. E eu coloquei ali também o mandato, que é o período em que quem exerce a função do Executivo vai ficar no poder, tá bom? Vamos começar então pela função típica. Então, administrar o poder executivo, ele executa o que foi deliberado lá pelo legislativo que a gente viu na última aula, tá bom? Então, a gente vai ver aqui que dentro da função de administrar, por exemplo, a função do presidente, ele tem a função de chefe de Estado e chefe de governo. E o que é isso, chefe de Estado e chefe de governo? Também está lá na primeira aula de organização do Estado. A função de chefe do Estado é a função do presidente em relação à comunidade internacional, é a fachada do Brasil, vamos dizer assim, né? E a função do chefe de governo é a administração dentro do país. É ele como administrador interno, tá bom? Então ele executa aquilo que também foi deliberado pelo legislativo, como eu tinha acabado de falar ali. Então o legislativo legisla, cria as leis, o executivo vai lá e executa, tá bom? Claro, né? Simplificando, resumidamente, tem todas as atribuições, as competências, mas aí vale um estudo autônomo lá na Constituição Federal. Esse daqui é mais um compacto do que é o Poder Executivo, tá bom, galera? Como os poderes são harmônicos entre si, como a gente já tinha falado nas últimas aulas, cada poder tem sua função típica, por exemplo, a do Executivo é de administrar, executar, no caso, mas eles também têm funções atípicas, né? Então vamos dar uma olhada nas funções atípicas do Poder Executivo. Uma função atípica do Poder Executivo é a função de legislar, que não é a função dele, mas ele legisla quando ele veta ou sanciona uma lei ou ao iniciar um projeto de lei nas hipóteses de sua competência. Como exemplo aí, a gente pode também dizer as MPs, que são as medidas provisórias, quando o presidente vai lá e edita uma medida provisória, ele está fazendo o quê? Ele está legislando. É função dele? Não é uma função típica, mas é uma função atípica prevista na Constituição Federal. E aí vocês vão me perguntar, quem exerce o poder executivo? Só que a gente sempre tem que lembrar que o poder executivo a gente tem no âmbito federal, estadual e municipal, assim como legislativo, tá bom? Olha só, a gente sempre vai ter essa repartição, por quê? Porque lá na primeira aula da organização do Estado eu falei para vocês que o Brasil é uma federação, ou seja, a união dos Estados membros, e eles são independentes e autônomos, ou seja, cada ente da federação tem o seu poder legislativo, tem o seu poder executivo também. Então, galera, olha só, eu esqueci de falar no começo da aula, mas que é muito importante para ajudar quem vos fala. Por favor, se você está gostando já desse resumão aí, se gostou da série toda, se já viu todos os outros vídeos, deixa um comentário aqui para mim, curte, compartilha com os amigos de vocês, tá bom? Isso vai ajudar bastante meu canal a crescer e poder levar mais informação para mais gente e poder ajudar mais pessoas a otimizar os estudos através de mapa mental. Tá bom, galera? Então, olha só. Voltando aqui, a gente falou que precisa verificar nos três âmbitos, né? Federal, estadual e municipal. Então, no âmbito federal, a gente tem quem? O nosso presidente da República. O presidente da República, ele precisa ser brasileiro nato. Se você não estudou ainda o que é brasileiro nato ou naturalizado, vale a pena dar uma estudadinha lá, tá bom? Mas o brasileiro nato é aquele que nasceu no Brasil, tá bom? Que ele não se naturalizou, vamos dizer que alguém que veio de fora do país, morou aqui por determinado tempo
e aí conseguiu a sua cidadania, se naturalizou brasileiro. Não é o caso. O presidente tem que ser brasileiro nato, tem que ser nascido no Brasil, tá bom? Ele precisa ter mais de 35 anos. Ele precisa também estar em pleno gozo dos direitos políticos. E aí, junto, no âmbito federal, a gente tem o vice e os ministros que auxiliam o presidente nessa função de administrar o país. Beleza? Já em âmbito estadual, a gente tem o governador do estado, que também precisa ser brasileiro nato. E olha só, isso daqui é uma pegadinha, porque não traz na Constituição que ele precisa ser brasileiro nato, mas a Comissão da Constituição e de Justiça, que é o CCJ, aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional, ó, uma emenda constitucional aqui, que inclui no rol de cargos exclusivos de brasileiros natos os de senadores, governadores, vice-governadores e ministros das relações exteriores. Então a gente considera, muito embora não está previsto lá no texto constitucional, que a função de governador precisa ser exercida por brasileiro nato e não naturalizado. Show de bola? Então, ele, para governador é um pouquinho menos, aqui a gente tem uma idade de 35, o governador são 30 anos, e também quem faz parte do Poder Executivo Estadual para auxiliar o governador são os vice, é o vice no caso, né, e os secretários estaduais daquele estado, tá bom? E em âmbito municipal, a gente tem quem? Os prefeitos. E olha só, a Comissão de Justiça não fala nada sobre prefeitos, então os prefeitos podem ser brasileiros, independente se natos ou naturalizados, tá bom? Então, os prefeitos eles precisam ter mais de 21 anos e eles são auxiliados aí também pelos vices e pelos secretários municipais. E para finalizar, questão bem fácil aqui, a gente tem um mandato de 4 anos dos cargos dos poderes executivos no país. Então, como resumo, a gente sabe que a função típica do poder executivo é de administrar, botar em vigor aquilo que foi deliberado lá pelo legislativo na última aula. Então, ele tem função atípica de legislar, como as MPs, por exemplo. E aí o poder executivo ele se separa em âmbito federal, estadual e municipal, sendo que no âmbito federal ele é exercido pelo presidente da República, precisa ser brasileiro nato, mais 35 anos, pleno gozo dos direitos, e ele é auxiliado pelos vice e pelos ministros. Já o governador do estado também tem que ser brasileiro nato, visto a CCJ, aqui a determinação da CCJ, e com mais de 30 anos e auxiliado pelos vice pelos secretários. Já os prefeitos no âmbito municipal podem ser só brasileiros com mais de 21 anos, perdão, e auxiliado pelo vice e pelos secretários municipais, todos com mandato de 4 anos. Show de bola, galera. Então, como sempre, eu deixei no link da descrição um site com mapas mentais. Se você tem interesse, vai lá. Tudo prontinho, só para você pegar, olhar e estudar. E também deixei um site com questões resolvidas, porque essa é a casadinha, né? Estuda mapa mental, questões. Estuda mapa mental, questões, tá bom? Isso daí vai potencializar o estudo de vocês. Assim vocês não vão estudar e esquecer no próximo dia. Show de bola, galera. Espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o poder judiciário. É o último aí da nossa série, tá bom? Então, espero vocês lá. Grande abraço e até mais.